Fala galera, beleza? Aqui é o Filó, tô trazendo para vocês esse vidinho aqui de esparadrapo, como utilizar. Eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo como eu, Filó, utilizo o esparadrapo. Então se vocês quiserem acompanhar, saber como eu utilizo para bloquear o pulso em modo que não me tomar a bolada, não me fazer mal no pulso, vou estar mostrando para vocês o passo a passo. Essa é uma dica bem bacana, os goleiros que jogam sem luva e quando vai fazer o treino ou durante o jogo sente uma dor no pulso, é porque tá tomando muita bolada, o pulso está fazendo esse movimento para trás aqui e com o esparadrapo você vai estar bloqueando esse movimento de modo que você vai ter mais segurança no pulso, beleza? Bora lá! Galera, vou mostrar para vocês, eu tô com esses dois tipos aqui. Aqui é o esparadrapo normal, aquele que encontra aí no Brasil, tá? E esse aqui é uma espuminha. Eu gosto de utilizar não direto na pele, é uma espuminha fofinha, vocês podem estar utilizando aqui, ó. É a pelinha, ó. Eu coloco direto o contato na pele, por baixo, e coloco o esparadrapo por cima. Isso me ajuda a não ter o esparadrapo direto contato na pele. Alguns têm que dar coceira ou faz marcar, eu não gosto de utilizar, eu utilizo sempre a espuminha por baixo. Beleza? Bora começar então a primeira parte com a espuminha. Vou mostrar pra vocês como é que coloco a espuma, tá? Eu coloco sempre segurando aqui essa parte, de modo que ela me dá um momento de segurar para marcar, conseguir enrolar certinho. Faço uns giros aqui até o pulso, vou e volto, né? Vou na parte para baixo, depois volto. Galera, a parte importante aqui qual que é? É você não fazer até embaixo no pulso, tá? Essa parte aqui não é não fazer até o pulso, faz um pouquinho mais, porque o esparadrapo ele tem que bloquear em cima do pulso um pouquinho para cima, daí vai te bloquear esse movimento aqui. Se você colocar até o pulso aqui, você não vai estar bloqueando nada, tá? A dica é sempre fazer para cima, a mais do pulso, beleza? Agora vamos entrar para o esparadrapo. Como saber o esparadrapo? Eu faço tudo numa tirada só, tá? Eu pego o esparadrapo, tiro, puxo ele todinho na medida do braço, metade daqui, depois coloco tudo de uma vez. Tem goleiro que faz pedacinho por pedacinho. Eu não gosto, eu já tentei fazer, eu acho que fica uma coisa muito mole, já com o esparadrapo do jeito que eu faço aqui, eu acho que fica bacana, tá mostrando para vocês aqui. Vou pegar ele do jeito todinho aqui, vou tirar ele todinho. Tá, esse aqui é um esparadrapo de 5 centímetros, tá? Ele tem 10 metros por 5 centímetros de espessura. É o esparadrapo que eu acho que eu consigo para vocês, que vocês já conseguem fazer tudo numa pegada só. Que eu já tiro ele tudo de uma vez, tá? Eu não fico pegando de pedacinho em pedacinho. Faço até um braço, até a direção do outro ombro, que acho que é o tamanho para mim que me serve. Vocês têm que ver o tamanho de vocês, aí qual que é melhor, tá? No comecinho é meio complicado, a galera que não tem ainda muita facilidade de colocar, às vezes vai atacar o esparadrapo. Como eu começo? Mãozinha virada aqui, ó, pulso para esse lado, começo do lado de fora, tá? Esse daqui, não do lado de dentro, senão vai me complicar. Coloco do lado de fora, em cima do pulso, vou chegar mais pertinho para vocês verem aqui. Vou colocar a primeira parte. Tá, Filó, não coloquei para baixo do pulso, coloquei em cima, quase em cima do peito da mão aqui. Eu coloco nessa parte de cima do pulso, não no final do pulso, mais para cima. Vou começar a fazer o giro aqui por baixo. Agora é a hora importante você estar ligado para você não grudar o esparadrapo no outro. Rodou devagarzinho, soltou. Agora é a hora de você fazer a pegada firme, saber qual é a posição que você quer apertar muito ou pouco. Se você apertar muito, vai te atrapalhar depois, tá? O importante é bloquear o pulso, não é apertar tanto, tá? Fechou? Marquei. Agora eu vou começar a fazer rodar ele indo para baixo, até chegar essa parte aqui. Okay? Marquei de novo, joguei. Ajeito o esparadrapo para ele fazer a rotação aqui, para ele rodar para baixo. Fiz um passinho um pouquinho para baixo. Vou fazer mais um girinho para baixo. Marquei. Segura a ponta aqui já, ó. Rodei para baixo, agora já estou voltando. Agora eu vou fazer voltando para cima. Vou entrar no giro aqui embaixo. Já vou começar a puxar o esparadrapo para ele voltar para cima. Fazer mais um giro no meio, bloqueando. Ele vai entrar agora o último giro em cima da onde eu comecei, olha lá. Ele acabou em cima exatamente aonde eu começo, tá? Como tem essas espuminhas aqui, eu posso tirar que elas aqui já não me ajudam. Bloqueou o pulso. Pode ver que não faz o movimento para cima, fica travado, beleza? Isso aqui é bem bacana, me ajuda muito na parte do treino, me bloqueia o pulso, me bloqueia a parte de cima, me ajuda a bloquear. Tomar muita bolada atrapalha. Isso te ajuda muito, você ter segurança quando faz chute de finalização, média, longa distância. Isso é muito importante para você, goleiro. Galera, acabei de colocar no pulso aqui, nos dois pulsos, como você pode ver,
bloqueia bem, tá? Isso aqui é muito importante quando você tomar a bolada, vai te bloquear, não vai ter mais aquela dor no pulso, vai te dar uma segurança bacana para você atacar a bola no chute esporte, muito importante, tá? Vou mostrar para vocês agora também como coloca nos dedos, tá? Eu não utilizo muito, mas tem goleiro que gosta, se você tem uma machucado no dedo, uma luxação, alguma coisa nos dedos, é bacana você estar utilizando esse tipo de proteção nos dedos, que ajuda também, beleza? Bora lá! Nesse processo eu utilizo só o esparadrapo, tá? Não uso igual a espuminha que eu coloquei debaixo do pulso. Aqui vai direto na pele o esparadrapo. Vai estar tirando aqui uma medida mais ou menos ali que a gente possa fazer um giro nos dedos. Tá? Eu utilizo a parte do esparadrapo aqui de mais ou menos esse tamanho aqui. Tá? Cortei. Eu peguei o esparadrapo, essa aqui. Tem alguns que colocam ele direto, tem alguns que cortam ele no meio. Tá? Eu vou fazer dos dois jeitos para vocês, tá ok? Primeira coisa aqui seria na parte que a galera que está usando totalmente esse daqui, inteiro, tá? Pode colocar ali no dedo. Então seria na parte do dedo aqui, indicador, perto da parte do início do dedo, tá? Aqui embaixo. O importante é essas duas daqui, tá? A gente vai bloquear essas duas articulações do dedo, de modo que ele não perca a mobilidade e a presa na bola, mas que o dedo fica bem presinho, tá? Fiz o primeiro giro por baixo, vou jogando o esparadrapo para cima. Vou fazer mais um girinho para cima e vou finalizar com ele aqui, deixando a ponta do dedo livre. Por que eu vou deixar a ponta do dedo livre? Ó, aqui quando você utiliza o lançamento, você conseguir ter essa ponta do dedo disponível para segurar a bola é muito importante. E com esses 3 dedos aqui, particularmente os 3 dedos são aqueles que você consegue segurar a bola e ter o controle de lançamento. Se você cobrir todo o dedo aqui, pode ser que você não vai ter uma pegada legal na bola, vai estar escorregando. Então, lembra sempre, se você cobrir toda a ponta do dedo, você não vai ter a firmeza de segurar a bola, né? Você vai ter uma dificuldade. Então, tenta sempre deixar essas pontinhas fora, principalmente no dedo indicador, o mindinho e o polegar, que são os dedos que você vai conseguir segurar mais com firmeza na bola. Beleza? Bora para os outros. Mesmo esquema. Tá? Eu vou te mostrar agora do outro jeito. Vou tirar aqui a presinha aqui, então a gente vai fazer na parte que o pessoal utiliza mais do outro jeito também. É o mesmo processo ali, você vê a medidinha mais ou menos do tamanho que você vai utilizar. Só que agora desse jeito aqui eu vou estar cortando ele no meio, tá? O esparadrapo a gente vai estar pegando ele aqui, dividindo ele no meio. Beleza? Cortei ele. Tá? Vou estar utilizando a primeira parte. Beleza, vou fazendo outro dedo aqui. Por que eu faço assim, Filó? Porque aí eu consigo colocar no lugar certinho, mais ou menos já, o que eu quero fazer. Às vezes se dá uma economizada no esparadrapo também. Tá? Às vezes consegue fazer só, Filó, não quero utilizar o dedo todo, machuca só essa parte aqui. Pô, esse aqui é o jeitinho bacana também, tá? Se você não quer bloquear muito o seu dedo em relação a esse para esse, praticamente quase os dois são iguais. A diferença é que esse aqui você coloca mais aonde você quer, ou só na parte de baixo, ou se você quiser o dedo todo, você pode vir também com o outro, tá? Quero utilizar mais um pouquinho, no final não ficou legal? Venho com o outro de novo. Baixo na parte do bloqueio, tá? E faço a rotação para baixo. Ele vai te bloquear muito mais que você tá com o esparadrapo um em cima do outro, tá? Ele vai ter uma diferença muito grande, se você prestar atenção de um para outro, tá? Ele bloqueou mais com 2, um em cima do outro, do que com esse aqui só com 1. Esse aqui eu consigo dobrar bem, mesmo tendo bloqueio. Esse aqui já não consigo. Esse aqui foi com 2 esparadrapos, um em cima do outro. Esse aqui já foi com uma só. Beleza? Galera, esses são os 2 tipos que eu aconselho para você de estar utilizando. Não tem o certo, não tem o errado. Vai daquele que é melhor para você. Beleza? Eu sempre indico o quê? Quando eu utilizo esses 3 dedos aqui, deixando o menor aqui e o dedão disponível. Mas quando você tem uma lesão no dedinho, eu indico você estar colocando no dedinho também. A coisa que eu peço para você, às vezes, é deixar as pontas disponíveis para você estar segurando a bola. Muito bacana você ter a pegada da bola bem, para você estar fazendo o lançamento, colocar a bola em jogo, antecipar ali, já fazer logo o contra-ataque. Bem bacana, um lançamento bem legal. Então você ter os dedos disponíveis, as pontas dos dedos, vai ajudar bastante no lançamento. E lembrando você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, clica no joinha, comenta aqui embaixo, gostei, não gostei, qual que é o próximo vídeo que você quer que eu traga para vocês aqui e deixa o like. Tamo junto!